Vou fazer a leitura hoje de 1 Samuel de 4 a 6 e Provérbios 25, de 1 a 14. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos nos acampamentos dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ali, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ali estava sentado, observando sua cadeira ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudaram disseram: não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor.
Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod nunca pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca de Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhes grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrón. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrón, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus de Israel, não mandem-a de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos lhe enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, enquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória a Deus de Israel. Talvez ele alivie sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Porque ter o coração obstinado como egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foram colocadas jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem dela os seus bezerros e o ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça. E fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi sua mão que nos atingiu e que isso acontece conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria e as amarraram em uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale
e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrón. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro para Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrón. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Deus, contudo, feriu alguns homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. Agora, Provérbios 25. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, o que você viu com os olhos. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. A palavra proferida do tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro da confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem a chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Vamos lá, então, gente. Tremenda porção de hoje. A gente vê aqui no capítulo 4 a captura da Arca da Aliança, né? Ali, os filhos de Eli estão mortos, né? E tem uma coisa interessante aqui, que eles, na batalha contra os filisteus, eles levam a arca, né? Eles tiram a arca do lugar santíssimo, pegam a arca, expõem a arca, coisas que não poderiam ser feitas. E eles usam a arca aqui como um amuleto, né? Eles acham que levando a arca ali, eles usam a arca como um amuleto de uma forma
totalmente contrária àquilo que o Senhor tinha estabelecido, mas a corrupção ali já estava tão surreal, né, que agem de uma forma ali contrária à palavra de Deus e achando que Deus ia dar a vitória a eles, né. Então a gente vê que há uma grande derrota ali, muitos morrem, né, mais de 30 homens da infantaria morrem, é aquela desgraça e cai a cadeira de Eli, morre Eli, meu Deus do céu, morre a nora, gente, olha o caos, né? E aí o que acontece? A arca vai lá para a zona lá, o território dos filisteus, eles colocam dentro do templo com o seu deus Dagon, e aí acontece uma coisa muito interessante, né? Vamos ver o que esse versículo tem aqui para nós hoje, as chaves que ele traz. 1 Samuel 5, 3, 4 vai dizer assim: quando os de Asdod se levantaram na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então tomaram a Dagon e o tornaram a pôr no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sob o limiar. Limiar, o que é limiar? Limiar é a entrada, um local de entrada, um local importante, um local considerado mais santo. Então, a cabeça e as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Sobre o tronco, somente o tronco ficou a Dagon. Olha que interessantíssimo. Interessantíssimo. Vamos ver aqui. Quem era Dagon? Dagon, ele era uma das principais divindades dos filisteus, né? Ele era um deus da fertilidade, da agricultura. Naquela época, a agricultura era extremamente importante, né? Então, esse aqui era uma dos principais deuses ali, divindades ali dos filisteus. A palavra dag, em hebraico, é peixe, né? E dagan é grão. Então, eles representam aqui, né? Tem representações arqueológicas que Dagon, ele era retratado como uma figura de metade homem e metade peixe. Ou também ele era associado ali às espigas de trigo. E esse templo, né, esse templo aqui que a palavra fala que é em Asdod. Asdod era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Então, junto com Asdod, tinha ali Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom, né? Então, o templo de Dagon, em Asdod ali, era um centro religioso muito importante. E os filisteus, eles ganharam ali a batalha, né, contra Israel, pegaram a arca e colocaram a arca como um troféu de guerra, né, simbolizando ali a suposta vitória do seu Deus Dagon sobre o Deus de Israel. Só que não, né, gente? Só que não. O que acontece? No primeiro dia que eles colocam a arca lá dentro do templo deles, os sacerdotes ali de Dagon, eles encontraram a estátua caída diante da arca, como uma posição de adoração, né? Então, isso aqui é um símbolo poderoso ali. O Deus, né, dos vencedores se prostrando diante do símbolo do Deus dos derrotados. Então, os sacerdotes, quando viram ali, né, o Deus Dagon ali prostrado diante da arca, eles rapidamente colocaram Dagon ali de volta no seu pedestal e acharam que aquilo ali era um mero incidente, né? Acharam não, assim, né? Foi um acidente, alguma coisa. Só que aí, no dia seguinte,
acontece a mutilação desse Deus, né? Segundo dia, a situação fica mais intensa, né? Fica mais drástica. Dagon apenas não estava novamente só prostrado, estava caído ali, mas ele também agora estava mutilado. A cabeça dele foi cortada e as mãos foi cortada sobre o limiar, sobre a entrada do templo. E aí, o tronco ali, possivelmente devia ser em forma de peixe, né? Estava ali inteiro. Então, olha só, o que significa a cabeça? A cabeça, ela representa aqui, ó, a inteligência, a autoridade, a identidade da divindade, certo? E as mãos? As mãos, elas significam o poder da ação, a capacidade de abençoar ou punir, né? E o limiar, que é a entrada. Ali, essa parte do templo era uma parte significativa, porque todo o limiar do templo ali, daquele local, era considerado ali, nas culturas antigas, um local muito sagrado, certo? Então, a gente vê aqui uma progressão da revelação do Senhor, né, em etapas. A primeira mostra ali ele prostrado, né, Dagon prostrado diante da arca. Depois, a mutilação, certo? Então, primeiro, Deus ele vai mostrar a sua superioridade. Dagon se prostra. Depois, ele vai demonstrar a completa impotência dos deuses falsos. Dagon é mutilado, né? Então, essa questão aqui do limiar, né, da entrada, onde aconteceu, onde estava ali os pedaços ali, né, daquela estátua, no hebraico, essa palavra limiar, né, ela é miftan, ela é um local de transição e de decisão. Olha que interessante. Então, isso nos lembra o quê? Que nós estamos sempre diante de uma escolha, de servir o Deus verdadeiro ou aos deuses desse mundo. E a gente vê aqui que quando são dois tipos de sinais que Deus deu, né? São dois sinais. Primeiro ele se prostra, o segundo ele se prostra e é mutilado. Então, esses eventos eles aconteceram o quê? Em 2 dias, né? E a gente vê aqui que é um testemunho completo, porque o 2, né? 2 testemunhos na cultura judaica estabelecem a verdade. Entende? Então, Deus estava estabelecendo aqui um testemunho irrefutável da sua supremacia. Então, tudo é muito rico e cheio de detalhes, muito tremendo, muito tremendo. Então, a gente vê aqui que Deus, ele está demonstrando aqui que ele não precisa de defensores humanos, né? Ele mesmo defende a sua glória. Quando a arca foi capturada, vocês sabem que a arca ali, ela era né, um utensílio ali que o Senhor estabeleceu nas medidas como ele queria, ela ficava num local santo e por ela ali, o Senhor se manifestava ali. Era algo muito, muito poderoso, né? Então, quando ela foi capturada, poderia parecer que o Deus de Israel havia sido derrotado, né? Mas ele logo demonstrou o contrário, né? E aqui há um claro confronto e a derrota dos ídolos, né? Então, é muito tremendo, muito poderoso. E a gente vê aqui como é a vulnerabilidade dos falsos deuses, né? A fragilidade dos falsos deuses, dos falsos ídolos, que podem parecer ser poderosos, mas a presença do Deus verdadeiro, né, diante aqui, né, dessa cena, a gente vê como eles são impotentes, como esses deuses são impotentes. E a presença, a autoridade do Senhor ali, ela é manifestada. Então,
pontos específicos para a gente meditar nessa manhã, né? A confiança na soberania do Senhor, mesmo quando parece que as forças opostas a Deus estão vencendo, a gente deve confiar no Senhor totalmente, porque Ele está trabalhando nos bastidores para defender a sua glória e para defender o seu povo. O povo de Israel ali falhou, né? Mas o Senhor é aquele que nunca perde uma batalha, nunca, né? Então a gente vê que isso traz para nós também um discernimento da gente examinar, né, quais dagons nos nossos próprios templos, que somos nós, né, os templos pessoais, nós somos templos do Espírito, da gente avaliar quais áreas da nossa vida onde a gente tem colocado coisas no lugar que pertence somente a Deus. A gente precisa ter essa reflexão, né? O local de adoração, ele é do Senhor. Que tipo de outros dagons tem estado dentro das nossas vidas, que precisam ser eliminados, né? E a gente vê também que é um testemunho sem palavras, né, da arca. A arca, ela não fez nada ativamente, só a presença ali dela, que representava ali a presença de Deus, foi suficiente, né? Então, da mesma forma, às vezes, o nosso testemunho, ele é mais poderoso, né, do que, às vezes, a forma, né, como você demonstra ali o seu testemunho, ele vai ser mais poderoso do que simplesmente dar e falar, movimentar, fazer algo, porque a presença do Senhor, né, nas nossas vidas, que vai falar por si mesmo, né? A presença do Senhor, ela manifesta nas nossas vidas, ela fala muito mais que qualquer coisa que a gente possa falar, se defender, né? É poderoso a gente entender isso. Então, queridos, que a gente possa refletir, né, que todos os deuses, tudo aquilo que tenta causar qualquer tipo de oposição nas nossas vidas, né, ou batalhar para tentar derrotar o povo de Deus, a gente precisa entender o Senhor Deus, o nosso Deus, ele é forte e poderoso. E ele nunca perdeu nenhuma batalha. Deus trabalha nos bastidores, ele mesmo defende a sua glória, defende o seu povo. A gente vê aqui como termina essa passagem, né? Os filisteus ali, depois disso, gente, foram assoladíssimos com doenças, com enfermidades, né? E eles ficaram ali 7 meses sofrendo, e jogaram a arca para uma cidade, jogaram a arca para outra cidade, um negócio ficou estreito ali no meio deles, né? Ao ponto deles falar assim, o que a gente faz? Porque a gente não quer mais essa arca aqui, a gente... Né? Aí eles vão e mandam uma oferta para o Deus de Israel e manda a arca, ó, de volta, né? Então não tem essa, entenda isso, as trevas já foram derrotadas, o nosso Deus é forte e poderoso, amém? Que a gente possa refletir sobre isso nesta manhã e dar honra somente a Ele, aquele que reina, que vive e governa para sempre, em nome de Yeshua HaMashiach.